Bianca Marilua, estudo do tarô mitológico, cartas do As ao 10 de ouros. O que são o que é o naipe de ouros? São as coisas manifestadas, tá? As coisas que nós estamos realmente fazendo, aquilo que está acontecendo no mundo manifestado, o naipe de ouros, tá? As coisas materiais, tá? Por isso que são pentáculos, né, ligados aí ao dinheiro, mas aqui não é só dinheiro, são as coisas que estamos fazendo até para sobreviver nesse planeta, porque é o mundo manifestado. Então, por isso que ele é ligado ao dinheiro também, porque são as coisas que nós fazemos, né? Enfim, tem muito para falar sobre o naipe de ouros, mas aqui nós vamos... A gente tem que cuidar para ter um foco, tá? Porque senão vai indo, né? Então aqui na primeira carta, no As, o que a gente tem aqui? Se a coisa que nós estamos fazendo ou fazemos para sobreviver, o que nós fazemos para sobreviver, né? Vivemos de quê? Como que a gente faz as coisas? Como? Com o quê? Certo? Então aqui não é o personagem, a personagem, né? Porque personagem é um substantivo de gênero, sempre se fala a personagem, tá? Quando vocês verem alguém falar assim, a personagem era um homem muito assim assado, tá absolutamente certo, né? Agora se for, o personagem era um cara, daí tá errado, tá? Então, aula de português para ilustrar, que eu não posso deixar passar. Então, a personagem aqui é um deus, o deus Poseidon, que é o que nos interessa, tá certo? Fazendo o quê? Oferecendo para o nosso personagem principal, que é Dédalo, oferecendo um dom para Dédalo, tá? Aqui é Dédalo, ele que é a história dele que está retratada aqui nessas 10 cartas, né? Então, primeiramente, ele ganha um dom, tá? Por que primeiramente, por que tudo é primeiramente, né? Por quê? Então, segundamente, por que as autoras escolheram este cara aqui, Dédalo, para ilustrar essa história, esse mito? Por que não escolheram outro? Por que esse foi o que melhor se encaixou? Justamente porque a gente está tratando de mundo manifestado, das coisas que nós fazemos. E as coisas que nós fazemos nem sempre são boas, nem sempre são ruins. A gente vai ver ao longo da história dele que Dédalo tem certos momentos que ele faz escolhas que não são muito boas, ou que ele faz escolhas pensando... Nem sempre, né? As escolhas dele têm uma consequência que ele espera. Porque tem uma coisa, gente, o ser humano é assim, ó. Dédalo é assim, você vai ver. Quando a gente tá por cima, enfim, trocando em miúdos, quando a gente tá por cima é uma atitude que a gente tem. Basta a gente ficar, às vezes, sermos ameaçados, sofremos alguma ameaça, alguma ameaça que eu digo assim, de pensar que vamos perder alguma coisa que nós temos, aí a gente sempre nós mostramos as nossas garrinhas muitas vezes, né? Não é assim que a gente fala, não mostrou as garrinhas, mas por quê? Ele estava por cima, estava tudo bem? Ou será que ele deve ter algum abalo? Diante dos abalos da vida também, muitas vezes nós revelamos o que há de melhor em nós ou o que há de pior em nós. É isso que a gente é. É isso que é ser humano, é isso que é viver, é isso que é estar aqui. Então, naipe de ouros, história de Dédalo é exatamente isso, tá? Então, primeiramente, vem Poseidon. Mas Poseidon ele não era, naipe de ouros é a terra. É energia telúrica, né, da terra, mas Poseidon não era o deus do mar? Você vai me perguntar, vai, né? Mas Poseidon era o deus aqui do planeta, aqui da terra, do chão, tá? O mar fica em cima da terra, né? Embaixo do mar, porque aqui tem terra, ele fica no planeta. Isso era o reino de Poseidon, ele também é o dono da terra, das terras, porque o que aconteceu? Vamos lá, história de mitologia, rapidão. Cronos, um deus... Ele teve alguns filhos, tá? Não vou entrar em detalhes, porque foram mais filhos, mas 3 dos filhos de Cronos, Zeus, Hades e Poseidon, dividiram o reino do pai deles quando eles mataram Cronos, que era um titã, etc. Mas tudo bem. Então, Zeus ficou com o céu, né? O reino dos céus, o astral superior, tudo ficou com Zeus lá. E Hades ficou com o submundo, o mundo dos mortos, o mundo de recolher as almas dos mortos, as dores, as coisas, ficou tudo no submundo, o reino de Hades. E na terra ficou Poseidon. Então Poseidon era tanto, Poseidon, tanto do mar quanto da terra, tá?
Então Poseidon oferecendo aqui, ele deu para Dédalo um dom. Olha o as, né? Ele deu um dom. Tá aqui o teu dom. Você vai ser, né? O Poseidon chegou para ele, porque aqui é para contar a historinha dele. Depois a gente estuda as cartas, né? Carta a carta. Você, Dédalo, vai ter um dom, tá aqui. Faça o melhor que você puder com esse dom que eu tô te dando. É você que decide o que fazer com ele. É um dom aqui de ser, tô te dando todos os recursos, tanto os dons quanto as coisas físicas que você precisa para exercer esse dom, Dédalo, eu estou dando a você. Tá aqui, o dom de ser praticamente o que seria hoje um engenheiro. É o que Dédalo é, né? Tudo era ele era ferreiro, ele era inventor, o professor Pardal, tudo ele queria. O professor Pardal, para quem é muito jovem, não vai nem saber quem é, né? Tem coisa de velhinha. Assistir canal de velhinha é isso, né? A gente tá sempre fazendo referência a coisas antigas, tá? Desculpando. Mas também não tem como evitar. O 2 de ouros, né? Dédalo aqui já é ele, né? Que ele recebeu o dom, então, de Deus. Como será que ele usou esse dom? O que será que ele fez, né? Na verdade, ele usou muito bem. Ele até um aspecto, uma parte, assim, digamos assim, ele usou muito bem. Ele inventou, inclusive, o serrote, o machado, para facilitar. Ele criou coisas, ele fez coisas que ele foi o primeiro a fazer. Ele era uma sumidade, ele não era também da realeza, ele era um rapaz que ele era descendente de pessoas da corte, assim, mas então ele não era tão plebeu e também não era da realeza, mas ele conseguiu conviver muito bem por ali, viver muito bem, porque realmente ele se tornou até necessário do tanto de coisas legais que ele fazia. As pessoas procuravam ele para ajudar em tudo, né, e fazer tudo e criar, e ele recebia muitas recompensas dessas coisas que ele fazia. Ele ia tudo muito bem, obrigado, até que ele percebeu, aliás, que ele tinha um sobrinho, o Thales, que tinha também o mesmo dom que ele. Pensou? E aí ele ficou abalado, né? E agora? O que eu vou fazer? E esse menino tá se destacando, e esse menino tá se destacando. Daí Thales criou até a roda, para vocês terem uma ideia. A coisa tava assim que Dédalo começou a ficar realmente apavorado, que ele ia perder tudo aquilo que ele tinha. Ele queria segurar, o que era dele, agora o menino chega, como é que pode? Eu fico a vida inteira aqui construindo toda essa minha reputação, sendo necessário, aqui de repente chega um cara, um piazinho aqui, vai ficar tudo pra ele, isso? O que vai ser de mim? Onde é que eu vou ficar? E tal, e foi. E, né, quando ele viu, aí começou a ficar com ciúme também, porque as atenções começaram a se voltar pro Thales. Aí ele não aguentou e matou esse sobrinho. Entendeu? O que eu falei, né? Nem sempre ele age da melhor maneira, como todo ser humano. Ele matou esse sobrinho e tudo mais, então ele teve que realmente, a consequência foi ter que abandonar mesmo, né? Não adiantou nada, né? Porque ele teve que ir embora, ele teve que fugir, porque ele ia ser provavelmente executado. Ele teve que fugir, ele se mandou e fugiu e deixou tudo para trás, porque ele tinha matado esse sobrinho dele. Aí ele achou, como é que a gente fala assim, achou abrigo, né? Lá sobre os cuidados, sobre a proteção de um rei, chamado rei Minos, o rei de Creta. Foi para um lugar chamado Creta, daí o rei gostou dele, como é que não ia gostar? Imagina, nossa, o rei pensou, né? Chegou uma beleza de uma pessoa, não quero nem saber o que fez aqui, ninguém toca nele, ele vai ficar aqui e vai ficar criando as coisas e fazendo. Então eles fizeram essa troca, ele e o rei, ele serviu tanto ao rei quanto o rei o protegeu. E aí estava indo muito bem nessa relação, ele já estava bem colocado na corte, por todos os motivos que já era anteriormente na outra corte. Só que esse rei, você vê o destino do Dédalo, ele vai virando, né? Esse rei fez uma coisa. Ele cometeu um erro junto a esse cara aqui, ó, o Poseidon. Este rei prometeu ao Poseidon que ele daria para o deus o melhor touro de seu rebanho. Aí depois ele pensou, mas eu vou dar o melhor touro? Deus, ele nem sai lá da água, ele nem sabe quem é o meu melhor touro. Não vou dar.
Pegou e deu outro touro e o Poseidon ficou o quê? Furioso, né, gente? O quê? Esse aí tá pensando o quê pra vir me desafiar? Quem que ele pensa? Ah, mas ele vai fazer o que eu vou fazer com ele. Eu vou fazer a esposa dele se apaixonar pelo touro. Agora ele me paga. Lá foi, não deu outra, né? Poseidon fez a mulher dele, a Pasífae, que estava lá no cantinho dela, se apaixonar perdidamente pelo touro, gente, que ele deveria ter doado pro Poseidon. Aí, lá foi ela perdidamente apaixonada, né? Porque uma pessoa perdidamente apaixonada nem faz besteira, né? Nem faz nada, nem faz loucura, uma pessoa apaixonada, né? A coitadinha nem sabia que tava magiada, né, pobrezinha da Pasífae. Não dá nem pra julgar ela, né? Porque ela tava magiada, pobrezinha, apaixonadaça por um touro. E só que ela vivia desesperada com aquela paixão impossível, não podia mais nem ver o rei dela e tal, né, o rei Minos, e o rei Minos não sabia de nada, e aí lá foi ela pedir para o Dédalo dar um jeito que ela não aguentava mais. Ah, coitadinho do Dédalo, né? Foi posto ali na berlinda. E agora o que eu faço? Aí ela ofereceu a Dédalo coisas e tal, e acabou convencendo de que ele ia se dar bem, né? Porque ela estava falando através de Deus e ele deveria atender mais Deus do que ela, do que o rei. Quem era? Ele acabou pensando mesmo, mas quem que é rei perto de um pedido de Deus, né? E eles, né? Pensando se aceitava aquela oferta da Pasífae ou não, e acabou, né, aceitando aquela oferta dela e inventou para ela, sem o rei saber, uma vaca de madeira. Olha que engenhoso que ele era. Ela entrou nessa vaca de madeira e ali ela possibilitou ela ter relações com o touro, né? Deu o que ela queria. Só que ela não esperava que ela ia ficar grávida e ela ia gerar um filho dessa relação com o touro, e essa criança nasceu metade homem e metade touro. A cabeça era touro e o corpo era homem. Quando eu era criança eu tinha um medo do Minotauro, assim, muito grande. Quem é que se lembra do Minotauro que passava na TV, né? Aí ela tinha que esconder aquela criança, né? Ela tinha que esconder do rei, não conseguiu dar jeito de esconder. Como é que ela ia parir um filho? Ela, quando estava grávida, até achou que ia dar tudo certo, mas quando a criança nasceu, era uma aberração. Levanta Mago. O Mago ficou tão apavorado com a história que caiu. E aí ela chamou, daí o rei pegou, né? Pegou aquela criança, não podia matar, ficou com medo até de matar aquela criança, porque depois do que o Poseidon fez com ele ficou com medo de matar aquela criança, chamou o Dédalo de novo. Então o Dédalo estava sempre envolvido, coitado, né? Chamou o Dédalo de novo. Dédalo, faça um labirinto que eu vou largar essa criança para viver dentro desse labirinto. E assim foi feito. Dédalo criou esse labirinto, o famoso labirinto do Minotauro, foi criado por ele. Esse Minotauro foi colocado lá, viver lá. Ninguém que pudesse entrar nesse labirinto poderia sair, era impossível. Dédalo era extremamente engenhoso, muito, muito engenhoso. E aí só que esse Minotauro ficava lá somente, de boa? Não, né? Ele tinha que ganhar sacrifícios humanos, ali uma vez por ano, mais ou menos, né? Tinha que vir uma galerinha jovem para ser sacrificado, né? E era dessa forma, eram colocados aqueles jovens dentro do labirinto do Minotauro, e o Minotauro caçava eles e os consumia. Aí, só que aí um dia veio um carinha, né, de um outro reino, chamado Jasão. Ele veio para ser sacrificado junto com uma turma lá de onde ele vivia, para ser sacrificado para o Minotauro. E o que o Jasão fez? Né, conheceu a filha do rei Minos
E a filha do rei Minos, chamada Ariadne, se apaixonou pelo Jazão. Ele era um jovem muito belo, ele era, né, todo impetuoso também. Ele já queria dar jeito de matar o Minotauro. Ele não aceitava assim ser morto assim tão fácil pro Minotauro, né? Ele não aceitava, ele não ia aceitar ser morto assim tão facilmente, né? Ele queria lutar, ele foi ali, prometeu, inclusive lá, deixou dito pro pai dele, ó, quando eu voltar e tal, tem uma história também que acontece na volta dele, mas a gente não vai desviar aqui da historinha do nosso Dédalo, né? Aí ela disse, ah, mas eu não vou deixar o Minotauro matar o meu amado, ele é tão lindo. Aí pegou e pediu pra quem? Eu já sei, tem um cara aqui que inventa um monte de coisa. Pra que eu não vou pedir pra ele inventar, né? E ele que inventou o labirinto, ele deve saber um jeito de sair de lá. Foi lá pedir pra quem? Pobre do Dédalo. Um jeito do Jazão sair do labirinto. Aí o Dédalo pegou e deu pra ela um novelo de ouro, que à medida que o Jazão fosse entrando no labirinto, ele ia soltando aquele fio, aquele novelo. Daí quando ele chegasse até o Minotauro, se ele vencesse a luta com o bicho, né, a besta que chama, ele vencesse a luta, ele poderia seguir o fio de ouro e sair do labirinto. E realmente foi assim que aconteceu. Ele matou o Minotauro, saiu do labirinto, foi embora. E aí o rei Minos, só que dessa vez o rei descobriu que foi o Dédalo que ajudou. E daí deu ruim. O rei prendeu o Dédalo lá dentro do labirinto. Agora você vai ficar aí dentro. E prendeu, trancou tudo, trancou ele lá. Ele não tinha mais como sair. Só que é claro que ele é muito engenhoso, né? Ele é muito inteligente. Ninguém podia contra o Dédalo, né? E as coisas que ele criava. Ele deu um jeito dele sair de lá. A rainha levou madeira para ele, ele fez asas e saiu de lá voando. Ele era capaz, né, de pegar a madeira, a gente nem vai questionar, né? E foi-se embora voando. E ele foi e viveu muito bem, porque ele foi embora para Itália, para Grécia, para bem longe e tal. Ficou vivendo bem, estava bem lá, mas o rei Minos nunca parou de o perseguir. Não se conformou dele fugir das garras dele. E foi até que um dia ele descobriu aonde que o Dédalo estava e tentou de tudo, mas o rei que estava lá com ele já não deixou também. Onde Dédalo ia, ninguém deixava ele sair, né? Porque ele fazia muitas coisas legais. O rei Cocalus pegou e não deixou ele sair. E aí as filhas do rei pegaram o próprio rei Minos e colocaram na banheira e o mataram. Então Dédalo ficou lá naquele lugar onde ele estava e viveu ali feliz para sempre. Ele fez família, lá ele envelheceu, apesar das dores. Também tem a história de um outro filho dele, né, que ele perdeu também. Depois, se aparecer aqui no tarô mitológico, a gente conta, senão a gente não tem porquê, né? Nosso objetivo aqui são as cartas. Tá bom? Então, você lendo essa historinha e ouvindo, né, essa historinha e essa foi a história do Dédalo, a gente vai pro carta a carta e saber o sentido divinatório delas. Você vai ver que vai ficar muito mais fácil. Tá bom? Um beijo, um queijo, Taroteca Marilua. Até, bons estudos.